Em um mundo onde se passa em um futuro próximo, os jogos de realidade virtual completamente imersivos se tornaram comuns, fazendo eles terem uma fama de retrô. Por conta disso, passaram a existir pouquíssimos jogos obras-primas e um nível absurdo de lançamentos de jogos que são considerados lixo, onde o design deles não contém a capacidade tecnológica gráfica da época, e apesar da maioria das pessoas desprezarem esses jogos, o que faz sentido já que eles são assumidamente ruins, algumas pessoas se interessam somente por eles, afinal existe gosto pra tudo. Essas pessoas que se dedicam a jogar esses jogos porcaria acabaram sendo conhecidos como caçadores de jogos ruins, e o nosso protagonista, Hakuro Hizutomi, um jovem do segundo ano do ensino médio, é um desses caçadores. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá! O anime começa com Hakuro derrotando o chefão final de um desses jogos lixo chamado Faeria Chronicle Online, onde esse vilão era um deus maligno que, após ser derrotado, deixa a personagem principal do jogo, chamada Faeria, muito feliz pela jornada ter acabado. Mas assim que Hakuro termina o jogo, ele dá um belo de um chute bem no meio da cara da garota, falando que ela era a verdadeira culpada por todos os problemas do jogo, encerrando naquele momento um dos piores jogos lixo que Hakuro já tinha jogado, fazendo ele ficar bastante aliviado e feliz por aquele sofrimento ter acabado, se sentindo como um prisioneiro que finalmente estava livre, o que faz ele desejar encontrar seu próximo jogo lixo só para poder passar por toda aquela sensação de novo. No dia seguinte, Hakuro começa seu dia como de costume, comendo algum lanche antes de ir para a escola, e vemos alguns insetos que a mãe dele possui, o que dá para perceber que ela é uma amante de insetos ou uma bióloga especialista em insetos, e Hakuro sai de casa avisando para sua mãe que uma das borboletas dela fugiu da gaiola. Chegando na escola, os alunos conversam sobre onde vão passar as férias de verão, que começavam no dia seguinte. Enquanto isso, uma garota chamada Rei Saiga, uma aluna também do segundo ano do ensino médio que claramente tem uma paixão por Hakuro, observa ele de longe tentando tomar coragem para ir falar com ele, ensaiando uma conversa pensando em usar os jogos para puxar assunto, já que sabia que era algo que Hakuro gostava. Porém, pro seu azar, assim que ela toma coragem, um amigo de Hakuro aparece para conversar com ele, cortando qualquer abertura que ela pudesse ter para se aproximar. Depois da aula, Rei vai até uma locadora de jogos chamada Rock Roll, onde a gerente chamada Mana Iwamaki preparava a loja para receber os alunos nas férias de verão. Assim que vê Rei entrando na loja, ela cumprimenta e, percebendo que Rei tava olhando em volta, ela já avisa que Hakuro não tava lá. A garota até tenta disfarçar, dizendo que veio lá para procurar jogos novos, mas a gerente já sabia o motivo da Rei ir tanto naquela loja, porque tava na cara que ela tava apaixonada pelo cara. Então Mana diz que Hakuro não deve aparecer tão cedo porque tava se desafiando a jogar um jogo ruim especial há um bom tempo, e por isso tava bem sumido da loja. Ela mostra pra Rei o jogo na mão de um de seus clientes, explicando que a inteligência artificial dos aliados no jogo é horrível. Os inimigos têm ataques mega difíceis e pra piorar ele era lotado de bugs, o que fazia Faeria Chronicle Online ser considerado jogo ruim lendário e perfeito para os caçadores de jogos ruins, já que exigia muita habilidade até mesmo para passar pelo primeiro desafio. Mas o que elas não sabiam é que por mais que esse jogo fosse de fato difícil, Hakuro já tinha conseguido finalizar ele, e por isso ele chega na loja nesse momento para devolver o jogo e alugar um outro ainda mais desafiador. Porém, assim que Rei vê sua paixão chegando, ela corre para se esconder na loja sem coragem de dar as caras. Hakuro começa a contar sobre Faeria Chronicle Online pra Mana super empolgado, dizendo como ele foi o maior jogo porcaria de todos e como a protagonista Faeria era super irritante e causava todos os problemas da jornada, como eliminando os companheiros do seu grupo, irritando o povo do vilarejo e ainda impedindo que a jornada continuasse quando ficava irritada. Ele conta que pra piorar ela ainda colocava toda a culpa no chefão final, ficando irritado só de lembrar da personagem, e exatamente por ela ser extremamente irritante que o jogo permite descontar toda a sua raiva dando uma surra nela durante 3 minutos, como prêmio depois de conseguir derrotar esse chefão final. E ele conta que exatamente por isso, quando ele chegou nos créditos, já estava se sentindo completamente purificado. Enquanto Hakuro estava todo empolgado falando como o jogo era horrível, Rei observa ele de longe. Ele comenta que não faz ideia de como encontrar um jogo que superasse o nível daquele. Então Mana propõe uma novidade. Ela conta sobre o jogo novo da loja chamado Shangri-La Frontier, um jogo que é exatamente o oposto de ruim, sendo considerado um jogo de realidade virtual de sucesso, tendo mais de 30 milhões de jogadores. Ao se ver diante de algo completamente diferente do que ele estava habituado, Hakuro topa o desafio e leva o jogo lendário para casa. Lá ele dá uma pesquisada a respeito desse novo jogo, descobrindo que ele ganhou um recorde de maior número de jogadores simultâneos. Em seguida, Hakuro lê a sinopse, descobrindo que a história dele se tratava de um mundo onde se passava 1000 anos depois de uma colônia espacial ter desaparecido, em uma viagem pelo universo, deixando uma nova sociedade humana onde os jogadores vivem livremente com tecnologia medieval, fazendo ele refletir como aquele mundo era
bem mais interessante que o antigo que ele jogou. Então, depois de terminar a bebida da sua latinha, Hakuro finalmente coloca o jogo no computador, ficando intrigado em começar um jogo realmente bom, depois de tanto tempo jogando apenas jogos ruins. Ao se conectar, ele começa criando seu personagem, tendo que escolher a classe, ficando impressionado com a quantidade de opções que o jogo disponibiliza. Hakuro acaba escolhendo ser um mercenário de 2 espadas, por achar uma opção flexível, e em seguida ele escolhe sua naturalidade como andarilho para ganhar bônus de sorte, o que aumentava seu acerto crítico e a chance de ganhar itens no jogo. Por último, ele realiza o visual do personagem, ficando mais uma vez impressionado com a quantidade de escolhas, sendo possível escolher coisas como tipo de corpo, raças e até detalhes pequenos como ajeitar os olhos e cabelo. Porém, ele percebe que estava se emocionando mais do que deveria por estar tão acostumado a jogar jogos lixo, e decide apenas focar em fazer seu primeiro personagem detalhado. Mas o resultado final não foi lá tão rico em detalhes, já que Hakuro optou por deixar seu personagem quase sem nenhuma roupa ou acessório, e tudo isso porque seu estilo de jogo consiste em ignorar armaduras para vender seu equipamento inicial, para poder comprar a melhor arma que conseguir com o valor. Porém, por medo das pessoas reconhecerem seu personagem peladão, ele coloca a única máscara disponível, tendo como resultado um personagem com quase nenhuma roupa e cara de pássaro. Outro costume que Hakuro tem é colocar sempre o nome Sunraku para os seus personagens, sendo que é meio uma mistura do seu primeiro e segundo nome. Depois de tudo pronto, ele obedece as instruções do jogo e se deita em um lugar estável. Em seguida, ele pula o prólogo, ansioso para finalmente dar início ao seu primeiro jogo divino. De cara, ele fica impressionado com a quantidade de detalhes do jogo e o fato de que se mover nele parecia quase a mesma coisa que na vida real. Então ele começa a explorar seus movimentos, correndo e escalando árvores, conseguindo uma visão melhor da floresta do jogo, ficando encantado com a paisagem. Em seguida, ele abre seu mapa, estranhando o fato de não ter começado em uma cidade tutorial para iniciantes, por não saber que ao escolher andarilho como naturalidade, começaria em um ponto aleatório para iniciantes. Mas como o mapa inicial era bem básico, Hakuro facilmente consegue localizar a cidade mais próxima, chamada Firstia, que ficava no leste. Então, depois de se localizar, Hakuro começa a caminhar na direção da cidade enquanto aprendia mais sobre o jogo, como o fato dele ter uma defesa bem baixa por não ter nenhum tipo de armadura ou qualquer tipo de proteção no seu corpo. Porém, ele decide confiar no bônus de sorte que ganhou ao escolher ser andarilho. Bem nesse momento, Hakuro é atacado por um Goblin, chegando o momento de usar suas 2 espadas pela primeira vez, que consegue derrotar a criatura com apenas um único golpe por ser um inimigo inicial. Porém, isso foi suficiente para fazer Hakuro subir um nível e ainda ganhar o machado que estava com o Goblin. Mas ele mal terminou sua primeira luta quando percebe que mais um inimigo estava se aproximando. Porém, diferente do Goblin, esse já se tratava de um coelho vorpal bem mais rápido e perigoso, que por pouco não consegue dar um golpe fatal em Hakuro. Segundos depois do seu primeiro ataque, ele avança dando mais um golpe que Hakuro bloqueia com suas espadas e consegue dar o primeiro ataque no coelho. Porém, ele se mostra mais forte que o Goblin ao ser derrotado somente no segundo ataque de Hakuro. Mas como era um inimigo mais forte, seu personagem sobe 2 níveis ao invés de apenas um, porém não deixa nenhuma arma para trás, o que deixa Hakuro bem chateado porque ele queria muito a faca do coelho. Em seguida, o jogo mostra que ele pode aprender novas habilidades ao usar certas ações, o que deixa Hakuro mais uma vez impressionado com a qualidade do jogo, percebendo como as habilidades de defender e desviar são bem utilizadas, mesmo contra inimigos de nível alto, fazendo ele desejar testar vários estilos de luta. Nesse momento, Hakuro finalmente percebe que não encontrou um único bug no jogo até o momento, o que para ele era bem raro de acontecer, já que em jogos ruins tinha bugs para todo lado, como coisas ficando invisíveis, possibilidades de atravessar paredes que não deveriam e até não conseguir atacar um inimigo mesmo estando próximo dele. Ele estava cada vez mais encantado com aquele jogo divino e decidiu aproveitar cada minuto jogando ele, determinado a conseguir a faca do coelho vorpal. E assim, depois de muito tempo jogando e enfrentando inimigos na floresta, ele consegue novas habilidades e mais XP, já estando bem mais avançado que antes, alcançando o nível 12. Além disso, ele também conseguiu as facas do coelho que tanto queria depois de derrotar 50 deles, chegando à conclusão que de fato era um inimigo raro, já que não aparecia com tanta frequência quanto ele gostaria, precisando de muito tempo de jogo para conseguir encontrar todos que precisavam, apesar de ter valido cada esforço, porque as 2 facas eram melhores do que as espadas que ele tinha. Então, depois de fazer algumas distribuições de pontos, Hakuro decide seguir em frente para poder encontrar inimigos ainda mais fortes, já que ali só tinha uns fracos por ser um local de jogador iniciante. Mas ao abrir o mapa, ele percebe que estava bem mais longe da cidade Firstia, estando mais perto agora de outra cidade chamada Secondale, sendo necessário somente atravessar uma ponte para chegar nela. Porém, assim que chega na ponte, ele se depara com o primeiro adversário de verdade do jogo, uma cobra gigante que bloqueia a passagem da ponte, sendo necessário derrotar ela para poder atravessar. Ela é o chefe daquela área e Hakuro nota que a recomendação do jogo era enfrentar a cobra gigante em um grupo de 3 pessoas, o que deixa ele bem animado ao pensar como é ainda mais desafiador enfrentar aquele inimigo sozinho, e sem usar nenhum tipo
tempo de defesa, curtindo muito conhecer o jogo lendário Shangri-La Frontier. Enquanto isso, em First Tier, a cidade inicial, todos os jogadores ficam impressionados com o equipamento de alguém que claramente não era iniciante e não tinha motivos para estar ali. Porém, aquele personagem era Rei, que foi até First Tier para procurar Hakuro, porque ela sabia que ele usava o mesmo nome de personagem em todos os jogos que jogava, mas ela fica frustrada ao não encontrar ele lá, sem entender o motivo, já que todo jogador iniciante ia naquela cidade. De volta para Hakuro, ele começa a lutar contra a Cobrona Voraz, planejando primeiro descobrir os ataques e movimentos dela, pensando que com isso ela seria uma adversária fácil de derrotar, até porque ele não podia receber nenhum dano, porque com certeza aquela cobra daria um fim nele apenas com um ataque. Hakuro estava bem confiante de que seu plano daria certo, porém assim que tenta dar seu primeiro golpe, sua espada se quebra, fazendo ele perceber como a pele da cobra era resistente, mas Hakuro continua confiante e se arma com seus 2 facões que conseguiu derrotando os coelhos, pois eram mais fortes que as espadas. Ele se prepara para dar um outro golpe, mas a cobra é mais rápida e atinge ele com um líquido venenoso que daria dano nele a cada 10 segundos. Hakuro continua achando que seria fácil acabar com aquela luta, por já ter conseguido zerar jogos muito mais difíceis que aquele, mesmo sabendo que agora tem um tempo limitado de 4 minutos para derrotar seu adversário, porque depois desse tempo sua vida acabaria graças ao veneno. Hakuro pensa que precisa de um jeito para encontrar o ponto crítico da cobra, porém ele já tinha percebido que naquele jogo nada era aleatório e que ataques críticos eram ativados ao dar um golpe ideal ou ao acertar o ponto fraco do inimigo. Ele pensa que sendo uma cobra coberta por escamas duras, seu ponto fraco deveria ser a cabeça, mas Hakuro percebe que é bem difícil acertar ela, sobrando para ele a opção de criar um ponto crítico. Ele golpeia uma parte do corpo da cobra criando uma ferida. Com isso, tudo que ele tinha que fazer era ficar acertando esse mesmo ponto para dar dano crítico, mas mesmo que seu plano tenha dado certo, a cobra tinha muito HP e por isso ela consegue atacar ele, obrigando Hakuro a desviar e parar de dar seus golpes, e assim, em questão de segundos, o ferimento da cobra se cura e Hakuro finalmente percebe que estava confiante demais, só por ter conseguido zerar jogos lixo, tendo agido de forma arrogante ao pensar que derrotaria um adversário forte como aquele sem nem levar dano. A cobra consegue pegar Hakuro pela boca, porém mesmo sabendo que subestimou aquele inimigo, ele não estava disposto a desistir, então Hakuro consegue se livrar da boca da cobra e rapidamente dá um golpe na sua cabeça. Em seguida ele guarda uma das suas espadas para segurar o cabelo dela, e com sua outra mão ele lança um outro ataque, conseguindo finalmente derrotar o chefe daquela área. Com isso ele sobe pro nível 14 e comemora a vitória, percebendo que recebeu como prêmio escama e cabelo de cobra, o que deveria valer bastante dinheiro. Porém ele recebe mais um dano do veneno, se lembrando finalmente que ainda estava com risco de vida. Então rapidamente ele coloca todos os pontos que conseguiu em agilidade e energia e para chegar na cidade a tempo de comprar um antídoto. Porém ele percebe que não sabia onde ficavam as lojas, afinal nunca tinha ido até aquela cidade antes, então era menos arriscado ele buscar um ponto de retorno para quando morrer já ter o jogo salvo. Porém Hakuro também não sabia onde ficavam os pontos de retorno, ou seja, a situação estava bem feia para ele. Na cidade vemos um casal conversando. A garota Mia fala que quer domar um monstro canino, porque no seu apartamento não podia ter animais, mas naquele jogo era possível adestrar algum bichinho. Ela diz que conta com a ajuda dele para isso, chamando o cara pelo seu nome verdadeiro. Então ele pede para ela que dentro do jogo ela chame ele pelo nome do seu personagem, Heiji. Ele fica super feliz por depois de 3 meses ter convencido Mia, a garota que gostava de jogar aquele jogo, podendo demonstrar toda a sua experiência para ela naquele mundo. De repente os dois veem um cara com cara de pássaro correndo desesperado na direção deles. Mia pensa que era um monstro e prepara para atacar, mas por sorte Heiji percebe que tinha o nome de um personagem e ele explica que se ela atacar, vai virar uma matadora de jogadores e ficar com uma caveira na frente do seu nome, o que Mia claramente não queria que acontecesse. Heiji então deduz que o desespero do Hakuro devia ser por conta do veneno da cobra, então ele grita para ele que a hospedaria ficava em um prédio branco bem na entrada da cidade, onde Hakuro poderia fazer seu ponto de retorno após deitar em uma das camas de lá. Hakuro agradece pela ajuda e corre em direção do lugar que ele apontou, enquanto Heiji explica para Mia que no início é bastante comum os jogadores aparecerem naquela cidade, desesperados por terem sido atingidos pelo veneno da cobra. Heiji também entende que Hakuro vendeu suas peças de roupa e armas para focar em agilidade, fazendo Mia achar ele super experiente. Isso deixa o cara todo feliz e grato por Hakuro ter dado a oportunidade para ele mostrar seu conhecimento para Mia. Enquanto isso, na hospedaria, ele finalmente chega lá e a atendente começa a atender ele de forma tranquila, explicando como funcionava para ele conseguir alugar um quarto. Porém Hakuro estava desesperado porque a qualquer momento sua vida iria acabar, por isso ele dispensa explicações e pede logo um quarto, conseguindo chegar bem a tempo na cama, porque logo depois que se deita o seu HP chega ao fim e ele recebe a penalidade por morte. Ele se desconecta do jogo e pensa como conseguiu por pouco não perder nenhum item, pensando que depois teria que agradecer por Heiji ter mostrado para ele onde ficava a hospedaria. Depois ele caminha por Secondale, sendo aquela sua primeira cidade dentro do jogo. Hakuro então decide que precisava de um mapa e alguns itens de recuperação, além de um novo equipamento, porque precisava de uma arma principal
virtual mais poderosa para substituir sua espada dupla inicial. De repente, ele percebe que todos os jogadores estavam encarando ele, achando estranho ter um cara com cara de pássaro que estava praticamente sem roupa. Isso faz Hakuro pensar que talvez seja melhor arrumar alguma vestimenta mais adequada. Então ele vai até uma loja e compra a roupa mais barata de lá, feita de pele de sapo da lama, que é resistente a cortes, embora seu objetivo não fosse defesa, e sim fazer os outros jogadores pararem de encarar ele como se fosse estranho. Mas ele não compra o traje todo, ignorando a máscara que fazia conjunto com o restante da roupa, porque já tinha sua máscara de pássaro. Depois ele vai para a loja de armas pedindo para ver o que tinha disponível, desejando conseguir uma arma de qualidade. Porém, ao analisar o catálogo, ele percebe que seus facões vorpais eram muito mais superiores que todas aquelas armas. O dono da loja explica que os facões são itens raros no jogo e se ele quiser algo melhor terá que construir. Hakuro pergunta se o cara da loja poderia fazer uma arma para ele e o cara responde que faria se ele trouxesse a matéria-prima necessária. Então Hakuro vai até o pântano das dificuldades para encontrar minério, o material que era necessário para fazer sua arma. Porém, mesmo depois de um tempão, Hakuro consegue apenas 2 minérios, encontrando mais pedra comum do que tudo, sendo que ele precisava de pelo menos 6 deles para fazer sua arma. Ele ainda tinha que suportar toda a lâmina do pântano, que dificultava pra caramba seus movimentos, além da picareta que comprou ser extremamente pesada, o que não ajudava nem um pouco sua situação. De repente aparece um sapo de lama que aparentemente era inofensivo, por isso Hakuro decide deixar o bicho em paz para não se dar o trabalho. Porém o sapo pula derrubando lama nele todo, o que esgota sua paciência. Hakuro resolve atacar o pequeno monstro e taca sua picareta nele, o derrubando. Depois ele caminha até a criatura, refletindo que como seu traje de couro, que era feito de pele de sapo da lâmina, é resistente a lâminas, o sapo também deveria ser, sendo necessário ele usar pela primeira vez seu machado que conseguiu com o Goblin. Mas Hakuro vai ficando cada vez mais irritado graças à lentidão dos seus passos, porque a lama atrapalhava os movimentos do seu personagem. Quando finalmente Hakuro alcança o sapo, ele o atinge com seu machado, conseguindo facilmente derrotar o monstro. Nesse momento ele vê 2 personagens novas no jogo e pensa que com a chegada das férias de verão, devem aparecer muitos outros jogadores, o que significava que logo teria muitos outros procurando materiais. Por isso, Hakuro decide continuar minerando para encontrar muita matéria-prima antes de ficar ainda mais difícil de encontrar minério com o aumento da procura. E assim, depois de 3 horas ele consegue bastante minério. Então o dono da loja de armas mostra as opções que ele tinha com aquele material. Porém, nesse momento ele repara que Hakuro também conseguiu encontrar um fóssil de caixão do pântano, sendo um material raro que dava para ser usado para construir a adaga do pântano. Hakuro fica impressionado com a arma e pede pro cara da loja fazer 2 daquela adaga para ele. Então depois de Hakuro comprar um mapa e mais algumas outras coisas, suas 2 adagas ficam prontas e ele fica impressionado com o quanto aquelas armas são divinas. O cara da loja explica que Hakuro deve continuar trazendo materiais para ele, para que consiga melhorar elas. Nesse momento, Hakuro percebe como o dono da loja conversava de forma natural, mesmo sendo um personagem controlado pelo computador, ficando impressionado com aquela inteligência artificial. Em seguida, o homem alerta Hakuro que não era uma boa ideia ele sair da cidade por enquanto, porque estava ficando de noite e os monstros noturnos são muito perigosos. Hakuro agradece pelo aviso, porém ele era uma pessoa que gostava muito de um desafio, e estava ansioso para testar suas novas armas e avançar de níveis. Ou seja, o aviso do dono da loja só deixou Hakuro determinado a sair da cidade durante a noite para enfrentar os monstros. Enquanto isso, o rei já tinha procurado o personagem do Hakuro em todas as áreas iniciais, restando somente a cidade Second Dale. Ela enfrenta a Cobrona Voraz e por já estar mais avançada no jogo, consegue derrotar ela facilmente, pensando que só mesmo Hakuro para conseguir enfrentar um inimigo como aquela cobra ainda no nível iniciante. Ao mesmo tempo, perto dali, Hakuro começa a entender por que o dono da loja pediu para ele não sair da cidade durante a noite, porque os monstros noturnos estavam se mostrando muito mais fortes do que os demais, fazendo ele evoluir de nível e ganhar novas habilidades. Mas ao lutar contra um Goblin de chapéu vermelho, ele percebe como o adversário era muito mais forte que um Goblin da floresta, porque tem muito HP, estilo de luta, e para piorar consegue chamar vários outros aliados, sendo uma capacidade que Hakuro achava que só deveria ser usada por monstros fracos. Cercado pelas pequenas criaturas, Hakuro percebe que estava bem encrencado, afinal lutar contra um só já era difícil o suficiente. Mesmo se tentasse fugir, ele não sabia se ia conseguir sobreviver, mas como estava se divertindo com aquele desafio, fugir não era nenhuma opção. Ele começa a lutar contra os pequenos goblins, porém de repente, ele percebe que subestimou mais uma vez aquele jogo, porque naquele momento todas as criaturas são derrotadas graças à chegada de um novo monstro, fazendo Hakuro se lembrar que aquele não era um jogo qualquer, e sim um divino. O adversário era uma criatura gigante, sendo um monstro único, chamado Lycaon, o atacante da noite, e pro azar do Hakuro, em toda a história do jogo Shangri-La Frontier, nenhum jogador conseguiu derrotar nenhum monstro único sequer, sendo uma criatura muito poderosa e difícil de enfrentar. No passado, o rei estava com dificuldades de terminar um jogo que era bem difícil. Ela comenta com Mana, a dona da loja de jogos, que tinha que dar um jeito de finalizar ele, porque senão nunca vai conseguir sair em uma aventura com Hakuro. Então Mana recomenda a rei jogar algum jogo sem
defeitos para fortalecer seus fundamentos, já que ela não queria atrapalhar Hakuro. Esse foi o momento que ela apresentou para Rei o jogo divino Shangri-La Frontier, que com certeza qualquer jogador diferenciado vai ter que conferir. Rei disse que a sua irmã gosta bastante do jogo e mana da ideia dela pedir para sua irmã ensinar tudo o que sabe, para deixar Rei bem forte a ponto de conseguir mostrar o caminho para Hakuro quando ele fosse jogar. A garota topa o desafio, determinada a ficar bem forte nele. Porém, o que Mano não imaginou é que Rei fosse se tornar uma viciada de Shangri-La Frontier, e assim ela se tornou uma jogadora extremamente forte e procura Hakuro na cidade de Secondale. Lá ela acaba se encontrando com Mia e Reiji, que avisam ter visto um personagem chamado Sunraku, o nome do Hakuro no jogo. Os dois ficam assustados com a aparência da Rei, que era bem intimidadora. Eles explicam que Hakuro usava uma cabeça de pássaro e quase nenhuma roupa e estava correndo, porque tinha sido acertado pelo veneno da cobra. Apesar disso, eles avisam que Hakuro poderia muito bem estar usando um novo equipamento agora. Rei percebe que realmente Hakuro conseguiu derrotar a cobra sem visitar a primeira cidade, e como forma de agradecimento pelas informações, ela dá um teletransportador de coordenadas para os dois, e segue em busca do Hakuro com uma velocidade absurda. Mia pergunta quem deve ser a jogadora e Reiji fala que pela sua capa ela é de uma guilda que se concentra no monstro único, Lycaon, o atacante da noite. Como Mia não entende o que são esses monstros, Reiji explica que eles são uma classe especial que possui um nome e um título. A maioria dos monstros do jogo, após serem derrotados, reaparecem depois de um certo tempo como um novo indivíduo, mas os monstros únicos já existem apenas um de cada no mundo, sendo que os rumores são de que tem 7 deles, mas ninguém sabe como encontrar com algum. Além disso, para cada um dos monstros únicos, existia um clã formado pelos melhores jogadores para conseguirem derrotar o monstro em questão, ou seja, Rei fazia parte do clã destinado a derrotar o Lycaon, o atacante da noite, que naquele momento estava bem na frente do Hakuro. Ele é basicamente um lobo negro gigante bem poderoso, que conseguiu derrotar em questões de segundos um grupo inteiro de goblins de chapéu vermelho, o que significava que bastava apenas um golpe dele para fazer Hakuro ir de base. O cara fica paralisado de medo olhando o Lycaon, até que depois de um tempo o monstro finalmente ataca com sua pata gigante, mas Hakuro reage rápido e consegue se proteger com suas novas espadas. Em seguida, Hakuro tenta atacar o lobo, mas não tem muito resultado. Mesmo assim, ele tenta manter as esperanças, pensando que era fácil derrotar o monstro único, porém ele sabia que na verdade aquela luta seria bem difícil, agradecendo por ter conseguido habilidades novas graças ao fato de ter treinado a noite inteira, porque sem elas ele não teria conseguido bloquear o ataque do Lycaon. Como não podia se descuidar nem por um segundo, Hakuro consegue pegar seus facões e dar um ataque crítico no monstro, e assim os dois se enfrentam com Hakuro até que indo bem, mas de repente as nuvens cobrem a lua e o Lycaon desaparece no ar. Hakuro olha em volta procurando o lobo quando percebe que a criatura estava bem atrás dele. Ele desvia bem a tempo e ainda consegue dar mais um ataque crítico, mas em seguida o Lycaon volta a sumir. Quando reaparece, o monstro ataca Hakuro com tudo, mas ele consegue desviar de todos os golpes. Porém, a criatura continuava sumindo e aparecendo, e Hakuro pensa se o lobo consegue se teletransportar. Os dois continuam lutando e ele percebe que a pele do Lycaon é ainda mais dura que as escamas da cobra, o que faz todos os seus ataques até o momento não servirem pra nada, porque mesmo que Hakuro tenha conseguido acertar uns 200 ataques críticos, ele sente que não estava conseguindo dar danos no monstro. Além disso, seus facões vorpais, que antes estavam quase perfeitos, agora já estavam acabados, ou seja, o Hakuro conseguia achar um ponto macio do lobo para acertar, ou sua arma acabaria destruída. Hakuro reconhece que o monstro era demais para alguém do nível dele, mas mesmo assim, ele continua se divertindo com o jogo divino, gostando de cada desafio que recebia. Hakuro enfrenta o Lycaon dando um ataque crítico atrás do outro, porém depois de um tempo acertando ele, o lobo se prepara para lançar um ataque. Hakuro pensa que naquela distância, Lycaon não vai conseguir alcançar ele, porém o lobo começa a uivar, fazendo um barulho tão alto que destrói algumas pedras em volta e paralisa o corpo do Hakuro no ar. Nesse momento, as nuvens voltam a tapar a lua e Lycaon desaparece novamente, mas Hakuro não conseguia se mexer e enquanto caía, seu corpo começava a se desintegrar. Quando finalmente acerta o chão, o lobo já estava lá outra vez, mas Hakuro não conseguia mais lutar, com metade do seu corpo já tendo sido desintegrado. Ele não consegue entender o que foi aquele ataque, mas percebe que nem sempre vai conseguir derrotar criaturas mais fortes do que ele. Nesse momento, ele nota que por algum motivo, mesmo depois de um golpe tão forte como aquele, ele ainda estava com 1 de HP, mas aquilo com certeza não duraria muito tempo, já que o lobo estava bem na sua frente e ele estava incapacitado de lutar. Hakuro reconhece que aquele monstro único é tão forte quanto seus criadores queriam que ele fosse, sendo uma programação perfeita. Porém, isso também significava que era possível derrotar o Lycaon, e é exatamente por isso que Hakuro decide que seu objetivo não vai ser o chefe final, mas sim conseguir derrotar o Lycaon, o atacante da noite. E assim a vida do Hakuro chega ao fim. Ele acorda na cama da hospedaria da cidade, onde fica seu ponto de retorno, e percebe que tá com algumas marcas pelo corpo. Ele então descobre que tá com a maldição de Lycaon. Ela impede ele de usar qualquer tipo de equipamento nas partes atingidas, o que era boa parte do seu corpo. Com isso, ele vai ter que ficar sem nenhum equipamento, como tava no início do jogo, só que dessa vez não era por escolha
escolha própria. Hakuro fica super irritado com o Liccaon, que apareceu do nada, comeu ele e ainda o amaldiçoou, e graças a ele, Hakuro tinha ficado sem nenhum equipamento. A maldição também dava resistência a efeitos mágicos nas partes atingidas, além de fazer com que monstros de nível mais baixo fujam do personagem, e que conversas com NPCs sejam afetadas. Para piorar, a maldição só pode ser removida através da prece de um santo ou derrotando o Liccaon, sendo um tipo de maldição que precisa ser destruída na raiz. Hakuro anda pela cidade, estando tão irritado com aquela situação que começa a comparar aquele jogo divino com os lixos que ele costumava jogar, enquanto as outras pessoas ficavam assustadas com sua aparência de cabeça de pássaro e pouca roupa, assim como aconteceu no início do jogo. Apesar disso, Hakuro decide manter a calma e lembrar dos 3 princípios que aprendeu com jogos ruins, sendo o primeiro ter coração paciente, o segundo ter um espírito inabalável e por último ter frieza na decisão. Então ele se afasta da multidão para pensar com calma o que fazer e analisar sua ficha, descobrindo que ganhou bastante experiência por ter lutado contra um monstro único. Ele tinha subido de nível, melhorado suas habilidades e ainda estava com 50 pontos de status para distribuir. Ele então decide distribuir os pontos com bastante cuidado, mas sem ter nenhum equipamento de defesa ou de ataque, acaba distribuindo os pontos como se fosse feito de papel, considerando que qualquer golpe poderia acabar com ele. Por isso ele depositou tudo em velocidade e resistência, dispensando todas as outras opções. Mas o melhor status do Hakuro ainda é a sorte, tendo 65 pontos, sendo provavelmente o motivo dele ter conseguido resistir ao primeiro ataque do monstro único, sobrevivendo a ele com 1 HP. Ele pensa que já passou por muita coisa e teve azar suficiente, e por isso deseja poder contar um pouco com a sua sorte. De repente, o coelho pula bem em cima da sua cabeça. Hakuro se pergunta se aquele é um coelho vorpal, porém ele era bem diferente dos outros, porque usava roupinha e uma cartola. Ele pensa se os monstros de fato poderiam aparecer na cidade, enquanto o coelho dá tchauzinho pra ele. Sem saber o que estava acontecendo, Hakuro decide seguir um animal. Uma perseguição começa e enquanto corre, ele chega à conclusão que aquele coelho realmente era bem diferente dos outros, e por isso deve dar um item bem raro, pensando que deve ser um tipo de evento do jogo. Depois de algum tempo correndo, ele finalmente cerca o animal, mas magicamente uma porta aparece. O coelho passa por ela e Hakuro chega perto da porta, descobrindo que ela dava para o país dos coelhos, que se tratava de um cenário único do jogo. Então ele se lembra que apesar do Shangri-La Frontier ter uma história bem grande de exploração de mundo, também tinha algumas missões paralelas, que são desconhecidas pelo público, porque ninguém sabe onde ou quando elas vão aparecer e nem mesmo o que fazem. Exatamente por isso, os equipamentos, habilidades e magias que poderia conseguir nesses cenários únicos são sempre de um nível alto, o que faz os clãs do jogo ficarem procurando por eles. Hakuro abre a porta analisando tudo em volta e pensa que só podia ser a sua sorte agindo, para ele ter encontrado algo tão valioso estando tão no início do jogo. Ele decide que não poderia deixar essa oportunidade passar e entra na porta. Porém, Hakuro não viu que na porta estava recomendando o jogador estar pelo menos no nível 80, sendo que ele ainda estava no nível 28, não sendo nem mesmo a metade do recomendado pelo jogo. Hakuro então cai no país dos coelhos chamado Rabbids, onde todo lugar que ele olhava tinha esses animais, além dos objetos terem orelhinhas. Nesse momento ele toma um susto porque o coelho que ele estava perseguindo antes estava bem atrás dele dando suas boas-vindas. O coelho diz que todo mundo em Rabbids estava ansioso para conhecer ele, porque Hakuro teve coragem de enfrentar um monstro único sozinho. Ele diz para falar sobre como Hakuro é corajoso e Liccaon é forte. Depois de um tempão com o animal tagarelando, Hakuro finalmente se lembra que fazer os NPCs serem afetados pela presença da maldição era um de seus efeitos. Então o coelho finalmente se apresenta dizendo que se chama Emu e que o chefe deles gostaria de conhecer Hakuro. Emu começa a guiar Hakuro até o palácio dele e o cara fica preocupado do chefe estar querendo vingança por todos os coelhos que ele matou. Porém Emu o tranquiliza e diz que o seu chefe não era desse tipo. Chegando ao palácio dos coelhos, Hakuro fica impressionado com o lugar e Emu explica que apesar de vários jogadores visitarem o país deles, Hakuro vai ser o primeiro a conhecer o palácio. Isso faz o cara se sentir especial, pensando que finalmente a sorte estava a seu favor. Em seguida, Emu leva Hakuro até uma sala do palácio e entra dizendo pro seu chefe que trouxe um humano com alma vorpal para ele conhecer. Assim que vê o chefe de Rabbids, Visashi, Hakuro fica bem assustado com sua aparência e seu ar intimidador. Visashi diz que pensava que os humanos não tinham nenhum talento, mas pelo jeito um era diferente, enquanto o cara estava paralisado de medo. No dia seguinte, na loja Rock Bro, a gerente pega novamente de surpresa a Rei espionando, tentando encontrar o Hakuro na loja. Ela pergunta pra Rei se ela estava indo pro dojo e Rei diz que sim, mas antes resolveu passar na loja para ver se tinha algum jogo novo. Mana de cara já diz que o Hakuro não foi pra lá nesse dia. É férias de verão, então ele deve estar jogando direto. Rei diz que como o Hakuro sempre jogava com o nickname Sunraku, ela tentou procurar ele pelo jogo, mas parece que ele pulou a primeira cidade, que serve de tutorial. A gerente Hashubiki diz que isso é típico de um maníaco por jogos ruins. Provavelmente ele vai encontrar todo tipo de cenário único. Rei concorda, falando que não é uma coisa impossível. A gerente deseja sorte pra Rei e diz pra ela contar logo como ela se sente pro Sunraku. Graças a isso, Rei fica toda
toda vermelha de vergonha de novo. Na casa do Sunhak é mostrada a irmã dele, chamada Rumi Hizutomi. Ela tá saindo e fala que tem trabalho depois, então vai chegar tarde. Sunhaku não presta muita atenção, mas dá um ok. Ele tá pegando uma latinha na geladeira enquanto lê na internet sobre os cenários únicos de Shangri-La. Ele acha um artigo falando sobre o cenário dos coelhos vorpais, mas é diferente do que ele vivenciou no dia anterior no jogo, porque lá ele achou um coelho chefão da máfia que era tão intimidador quanto Likaon. Ele se apresenta como chefe de Rabbids, que é o nome desse cenário único dos coelhos vorpais. O coelho chefão, chamado Vaisek, pergunta se o Hakuro realmente brigou com o Totó, se referindo ao Likaon. Vaisek diz que Hakuro tem um espírito vorpal, já o Hakuro não faz ideia do que seja isso. O coelho-chefe se oferece para treinar Hakuro e como isso é uma grande oportunidade, ele aceita de cara. Hakuro fica com medo por ter pensado que falou alguma coisa errada, mas o coelho responde tranquilo, dizendo que como o Hakuro pediu o treinamento dele, isso faz do Hakuro seu irmãozinho. O chefe finaliza dizendo que para os mais íntimos, como o Hakuro, podem chamar ele de Vash. É um privilégio só para as pessoas que ele realmente reconhece o potencial. Hakuro fica aliviado pra caramba que ele respondeu a coisa certa. Vash pede pra coelhinha cuidar do Hakuro. Ela quer mostrar pra ele o palácio, mas ele já tá jogando há muito tempo e quer descansar um pouco. E lógico que ele quer também pesquisar mais sobre os cenários únicos e monstros únicos. A coelhinha então decide mostrar pra ele a hospedaria deles. Hakuro fica surpreso que ele pode registrar um ponto de retorno ali. Antes deles irem, o Vash diz que esqueceu uma coisa. Ele joga um colar na direção do Hakuro e o cara fica sem entender nada. Acontece que é um colar de alma vorpal. O usuário recebe metade dos pontos de experiência, mas ganha 2,5 vezes mais pontos de status. Hakuro fica tentando tirar o item, mas não adianta nada, não dá pra tirar o colar se o chefe coelho não deixar. A coelhinha fala que o item combinou bastante com o Hakuro, e ele fica irado que ganhou mais uma restrição. É então que volta pro Hakuro no seu quarto, pensando que o colar é mesmo uma grande vantagem e é até meio quebrado. Ele vê que nos fóruns ninguém parece saber sobre esse cenário único que dá pra entrar no Palácio de Rabbids, muito menos sobre o colar, ou seja, é um cenário que só ele conhece. Ele olha o relógio e vê que tava na hora de um compromisso dele, reclamando de um colega dele chamado Katsu, se perguntando por que ele teve que chamar ele pra esse jogo ruim. O nome do jogo que ele tá falando é Berserk Online Passion, abreviado como BOP, mas conhecido por jogo lixo. Já tinha um tempo que o Hakuro não jogava esse game. BOP é um jogo de luta que Hakuro já foi muito viciado um dia, ou seja, é mais daqueles jogos ruins. Só no primeiro dia de lançamento, a base de jogadores do jogo caiu pra menos de 100, o que significa que a maioria dos jogadores que estão lá se conhecem e são do mesmo tipo, viciados em jogos ruins. Sunhaku se encontra com seu parceiro lá e o cara imediatamente já quer partir pra luta. Sunhaku pergunta as regras e o amigo diz que é óbvio que vale tudo. O amigo dele usa uma técnica que deixa o personagem todo bugado e ataca ele, mas Sunhaku tá bem tranquilo e responde com um ataque de socos rápidos. Enquanto eles estão se batendo, dois caras próximos percebem que tanto Katsu quanto Sunhaku estão lutando. Esse jogo é todo louco e ganha quem sabe mais de bugs, porque tudo é bug nesse jogo. A luta acaba com o Sunhaku perdendo. O parceiro dele manja mais de bugs nesse jogo e o Sunhaku só tem lutado contra NPCs. O amigo dele diz que quando ficou sabendo que Sunhaku tava jogando Shangri-La, ele achou que fosse piada, mas pergunta se isso é verdade. Sunhaku não tem vergonha nenhuma de dizer que tá viciado. Ele diz que no jogo tem uns monstros super fortes, chamado de os 7 mais poderosos, e até agora só conseguiram descobrir o nome de 4 deles. O amigo não dá a mínima, mas um Sunhaku diz que ninguém derrotou nenhum deles até agora. Ele lutou contra um desses monstros e foi humilhado. O amigo agora sabe por que ele tá tão viciado no jogo. Sunhaku não vai parar de jogar até pelo menos derrotar esse monstro que amassou ele. Katsu agora tá convencida a jogar Shangri-La depois de todo esse papo. Ele pergunta pro Sunhaku se ele sabe quem tá jogando Shangri-La agora também, mas Sunhaku nem faz ideia de quem seja. O amigo diz que enviou um e-mail pra essa pessoa, avisando que Sunhaku agora tá jogando Shangri-La Frontier, e que esse é um grande acontecimento. É então que corta a cena pra uma mina amassando alguns NPCs em Shangri-La. Na verdade não são NPCs, são outros jogadores e ela fica com a tag de Player Kill. A mulher diz de forma bem pretensiosa que vai ter que ser bem gentil com o Hakuro, vulgo Sunhaku. Em um beco de Secondale, Sunhaku entra de novo no jogo. Talvez seja por conta de jogar um pouco de jogo lixo, mas ele percebe como os avatares de Shangri-La são fáceis de movimentar. A coelhinha chamada Emu pergunta pra onde Sunhaku quer ir. Tem um monte de lugares divertidos no Palácio de Rabbids, arena, local de treino e muito mais. Sunhaku diz que tudo isso é bem interessante, mas ele quer chegar a Third Drema antes de começar a encher de gente, já que teve um aumento no número de jogadores desde que as férias de verão começaram. First Year, por exemplo, a primeira cidade tá cheia de novos jogadores, e Secondale logo vai ficar também. Como Sunhaku não quer congestionamento nem brigar por monstros e locais de mineração, ele ficou sabendo que Third Drema é uma cidade bem grande. Então se ele vai levar o cenário único a sério, ele prefere que seja a partir de uma cidade grande com espaço para respirar. Ele pergunta se a Emo entende, mas ela não faz a menor ideia do que ele tá falando, apenas concorda com tudo e oferece ajuda
ajuda para ele ir para outra cidade, convidando ele para participar de um grupo. Sunraku aceita e entra no grupo com Emu, e é quando ele vê que ela tem status muito melhores que os dele. Velocidade é o único que ele ganha. Ele começa a pensar e tem quase certeza que é a marca de Lycaon que ativou esse cenário único. Ele se pergunta se a coelhinha Emu é a forma do jogo compensar isso. Quando os dois estão prestes a começar a viagem, duas jogadores percebem a Emu e comentam que ela é muito fofa, mas perguntam como é possível ter um coelho vorpal de estimação. Nesse momento também elas percebem o cara com uma máscara de pássaro e se assustam. Sunraku percebe que ele tem que sair logo dali, porque não quer que descubram sobre o cenário único dos coelhos vorpais. Então ele mete o pé correndo. As jogadoras se perguntam como faz para domar um desses coelhos, e enquanto o cara corre, uma delas tira um print do Sunraku correndo com a Emu no seu braço, e salva isso para depois elas perguntarem sobre isso nos fóruns, ou seja, era tudo que o Sunraku não queria. Ele corre até não ter mais nenhum jogador por perto, e a Emu fala que ela não serve muito para ficar correndo por aí. Que tipo de coelho diz esse tipo de coisa? Emu pergunta o que vão fazer agora, e o Sunraku diz que quer confirmar uma coisa, uma parte do texto da maldição que diz que monstro de nível abaixo do dele vai fugir. Nesse momento, um bode todo maluco vem correndo na direção do Sunraku, mas quando ele vê a marca ele para com tudo, dá meia volta e vai embora. Com a teoria confirmada, Sunraku corre com toda a velocidade e arma uma emboscada para eliminar o monstro e ganhar o bônus de ataque por inércia. É uma lei da física que nem se pensa no mundo real, mas poucos jogos realmente tentam replicar. Emu fica maravilhada com o ataque e diz que mal dava para saber qual dos dois era o monstro. Será que isso era para ser um elogio? Sunraku agora sabe que mesmo com a marca ele pode derrotar monstros dessa velocidade ou menor. Agora que ele verificou o que precisava, ele vai apresentar o próximo plano, que é de simplesmente ignorar todos os fracotes. Ele vai ir direto pro chefe da área e é só isso. Emu não acha um bom plano, mas como os dois são velocistas, eles vão chegar rapidinho até o chefe da área e pra Third Drema. Pelo menos é isso que o Sunraku acha. Ele verifica o mapa e vê que o chefe da área devia estar ali no local que ele estava, mas tudo que ele consegue ver é pântano. Ele agora pensa que entende o que a Emu disse no caminho. Ele estava com pressa para sair da cidade e não perguntou sobre o chefe da área. Então no caminho ele perguntou pra Emu se ela sabe de alguma coisa. Ela fala que o nome do monstro é Cavador da Lama. Ele sai pulando da terra para atacar, então é bem importante achar uma forma de prender ele no lugar. Sunraku agora também é encrencado, já que ele vai ter que lutar num pântano. Talvez ele se dê mal nessa. Emu percebe que o monstro chegou e avisa o Sunraku. Enquanto o monstro tá emergindo do pântano, Sunraku grita pra Emu subir no ombro dele. Um detalhe do pântano de Shangri-La Frontier é que ele força todo mundo a caminhar. Uma perna sempre fica presa no pântano até que o outro pé chegue no fundo, ou seja, essa é a pior combinação pro Sunraku. É mostrado então o chefe da área, chamado Cavador da Lama. Olha esse bicho, parece uma lesma gigante. Para enfrentar esse cara é recomendado pelo jogo que o grupo tenha pelo menos 4 pessoas. O Sunraku vale por 2, mas não sei não, hein. A batalha começa com os dois se observando. Hakuro se pergunta como ele vai lutar com esse pântano limitando sua velocidade. O chefe do pântano dá um salto surpreendentemente alto, já que seu tamanho é enorme. E depois o Hakuro se pergunta como ele consegue mergulhar numa lama tão rasa. É, cara, jogos são assim. O monstro se aproxima na direção do Hakuro e ele usa um movimento deslizante para desviar do ataque. A experiência da batalha com o Lycaon melhorou várias habilidades, então descobrir a melhor forma de usar elas vai ser a chave para vencer essa batalha. O monstro tenta abocanhar o Hakuro, mas ele consegue parar ele com suas adagas, e em seguida aplica um contra-ataque repelente, que apara um ataque recebido e em seguida desfere um contra-ataque. A coelhinha fica impressionada, mas Hakuro diz que o problema começa agora. Em poucos segundos de batalha, ele já usou as habilidades que pareciam mais úteis para desviar de dano, tanto o contra-ataque repelente quanto o movimento deslizante. O tempo para usar cada habilidade novamente é de 10 segundos. Nesse meio tempo, ele não tem como evitar dano. Quando a lesma gigante vem novamente na direção dele, a coelhinha usa uma habilidade chamada Lâmina Mágica. O ataque acerta no rosto do monstro e derruba a criatura no pântano. Hakuro fica impressionado e, por focar tanto em jogar sozinho, tinha esquecido que tem um parceiro. Parece até meio estranho um jogador de verdade depender de um NPC de verdade, mas agora que ele ganhou uma chance é bom não desperdiçar. Então ele resolve reduzir a distância enquanto o monstro tá caído, usando a habilidade Aceleração, que dá um bônus temporário de ataque e agilidade. Mesmo assim, a aproximação é lenta e o Hakuro fica muito bravo com isso. A lesma gigante se levanta e parte pro ataque novamente. Já o Hakuro lança um ataque nela chamado Lâmina Espiral. Com isso, o monstro fica parado por um tempo e ele consegue se aproximar e utilizar a escalada de lâmina, que é usada para escalar grandes paredes, mas no caso aqui ele tá usando no monstro. Chegando no topo da lesma, ele sugere para Emu uma explosão, e o coelhinho diz que é pra já. Enquanto isso, Hakuro tenta se equilibrar no nariz do monstro, enquanto o monstro tenta comer ele. Quando isso chega perto de acontecer, Hakuro diz que já é tarde demais, já deu 10 segundos. Então ele usa novamente o contra-ataque repelente e em seguida o coelhinho usa a lâmina mágica melhorada por adição. Com isso, a lesma gigante é eliminada e cai de novo no pântano.
pântano. Hakuro e Emou também caem no pântano e o coelho fica maluco porque sujou a roupa. Hakuro se pergunta onde foi parar a lesma gigante, e é quando começa uma tremedeira e ele se pergunta de onde tá vindo isso. Ele fala que é como se estivesse sugando os pés dele e que ele não consegue se movimentar. Rapidamente, Hakuro pega o Emou e arremessa ele pra longe para salvar o amigo. O monstro ataca ele por baixo e joga ele no ar. Hakuro pensou que seria uma morte instantânea, mas ele quase não recebeu dano. É então explicado que o cavador de lama é um monstro quadrúpede que nem uma topeira, com cabeça de tubarão e bigodes de peixe bagre. Sua característica mais notável é o ataque especial ativado depois que o seu HP chega até um certo ponto. Ele mergulha fundo na terra e faz o pântano vibrar para segurar o jogador no lugar, e depois joga alguém aleatoriamente no ar com seu nariz. Caso um jogador desafiar ele sozinho, além de ser atingido toda hora enquanto continuar no pântano, também vai perder todo o seu HP com o dano da queda. Por isso ele também é conhecido como matador de solos. Hakuro imagina que quem pensou nesse chefe certamente tem uma personalidade complicada. Ele se pergunta o que fazer, magia, itens, ele tenta pensar rapidamente em algo, mas logo chega à conclusão que não vai dar, e que ele se ferrou. Ele nunca conseguiu se acostumar com mortes por queda em jogos de realidade virtual. Enquanto ele cai, Emou corre na direção dele, dizendo para ele mostrar seu espírito vorpal. Nesse momento, Emou consegue chegar nele bem no momento que ele ia atingir o chão, e usa o teletransporte de pergaminho mágico. Hakuro é teletransportado acima da cabeça da lesma gigante, e nesse mundo de Shangri-La tem uma habilidade de ataque chamada Queda de Meteoro, que usa a energia da queda. O Sunraku ganhou muita energia durante sua queda, e quando Emou transportou ele para cima do cavador de lama, ele estava com toda essa energia acumulada. Então um ataque que normalmente seria uma queda e acabaria na eliminação do jogador, foi de uma forma bem descuidada reconhecido como um ataque arriscado. Ou seja, galera, não foi uma queda de meteoro, mas uma queda de meteoro por engano. Agora sim, com esse ataque, o monstro do pântano finalmente foi derrotado. Por bater a cabeça durante o ataque, Hakuro perde bastante HP, mas dá sorte de ficar com 1 de HP ainda. E com essa vitória, ele sobe pro level 29. Emou parabeniza ele pelo trabalho e ele ainda tá processando o que rolou, já que tanta coisa aconteceu muito rápido, e ele tá tendo dificuldade para se organizar. Ele comemora com Emou e diz que o coelhinho foi ótimo. Emou só diz para ele parar de imitar o que ele mesmo fala. Assim como com o Lycaon, Hakuro teve dificuldades nessa batalha, com diferença que nessa ele sobreviveu e venceu. Depois de um tempo após a batalha, caminhando, ele come umas ervas para recuperar o HP, mas nem mesmo as ervas fazem seu HP voltar pro máximo na hora. Emou fica surpreso que ele enfiou as ervas na garganta, mas Sunraku diz que é o único jeito de chegar na boca dele. Também, né, com esse bico de pica-pau, Sunraku pensa em como Emou tem uma força incrível, já que na verdade foi ele que acabou sendo carregado nas costas. Ele pensa que até chegar no nível de Emou, vai torcer para que ele se esforce como um mascote. Emou diz que logo chegarão a ter Drema. Ele pergunta para Sunraku se depois de chegarem lá ele vai ficar o tempo inteiro em Rabbids. Sunraku diz que vai e que tem uma outra pergunta, que é como ele vai esconder Emou quando eles chegarem na cidade, já que atrair mais atenção como na última vez pode fazer eles serem atacados. Emou diz que nesse caso então vai usar o bracelete misterioso dos coelhos vorpais. Ele fala que tem um tempo que não usa isso, é o tesouro secreto dos coelhos vorpais. Ele pede pro Sunraku guardar isso com ele e na sequência Emou grita a palavra metamorfose, e em seguida ele se transforma em uma garotinha. Tendo certeza que deixou Sunraku surpreso, ele diz que isso vai permitir eles entrar na cidade sem serem percebidos. Sunraku acha muito estranho, ele achou que estivesse jogando o melhor jogo japonês do mundo, mas depois disso ele acha que Shangri-La é um tipo de jogo de harém com uma garota coelho. Aí o cara viajou legal. Nesse momento, Emou cancela a transformação e diz que é bem cansativo e que vai se transformar de novo quando eles chegarem na cidade. 4 ou 5 minutos é o limite no estado atual dele. Sunraku entende e pensa que quando estiverem na cidade, Emou vai ter que desfazer a transformação quando estiverem no privado. No entanto, ele fala que Emou cometeu um erro fatal, um erro de entendimento vorpal. Ele fala que no momento que começou a andar com um homem-pássaro seminu, ele aumentou sua estranheza. Sunraku fala que Emou vai ter que jogar como uma garota desesperada andando com um homem-pássaro seminu. Eles chegam em Third Drema e Emou comenta como é grande e adorável o lugar, exatamente como ele lembrava. Já o Sunraku não parece muito impressionado. Ele fala que não é como se ele fosse um guerreiro guiado pelo destino, mas que ele já viu vários lugares. Ele fala para Emou para seguir em frente para ele se preparar para se transformar e eliminar suspeitas. Em Third Drema, os guardas ficam surpresos e perguntam por que Sunraku tá seminu. Eles pensam que ele encontrou algum bandido. Sunraku confirma que já sabia, ele ainda é um estranho. Os guardas também percebem as marcas assustadoras no corpo do Sunraku. Emou, transformado de garota, fala para os guardas
menos que esse homem tenha um passado que traria tristeza só de escutar. Ela começa a mentir facilmente para os guardas, dizendo que guiado pelo próprio destino, Sonraku renasceu como um super guerreiro e desafiou para um duelo seu rival da vida passada, ninguém menos que Lee Kaon, mas pela menor diferença, por um fio de cabelo, pelo menor capricho do destino, ele acabou sendo atingido por uma maldição. Sonraku se pergunta de onde ela tirou toda essa história, mas Emo continua a mentira, contando que incapaz de escapar do destino, Sonraku se viu obrigada a se deixar levar pelo fluxo do destino, um guerreiro solitário que vaga em uma jornada para remover a maldição que tanto acaba com ele. Esse é o Sr. Sonraku. Ela continua com as mentiras até os guardas dizerem que entenderam, que é raro ver um pioneiro seminu, mas não é como se não existisse, e assim os guardas permitem eles passarem. Nesse momento, Sonraku percebe dois caras de canto estranhando ele, e se pergunta se é a imaginação dele, já que não foi um negócio normal de só achar ele estranho. Emu chama ele para continuarem em frente, e do nada uma garota pega na mão do Sonraku falando que conhece ele. Ele fica sem entender nada e pergunta quem é ela. É então que voltamos algumas horas atrás, quando o Sonraku tinha metido o pé de duas garotas lá em Secondale, depois delas começarem a fazer muitas perguntas, mas uma delas tinha conseguido tirar um print de Sonraku com Emu e mandou o print para fóruns perguntando como se faz para se aliar a um monstro desses assim como Sonraku fez. Graças a isso, vários jogadores ficaram sabendo da existência de Sonraku e perguntando desde quando monstros falam. É então que é mostrada a garota que horas depois confrontou o Sonraku. Quando ela vê o post, ela diz que isso dói nela, já que ela acreditava que só dava para ter cães e gatos de parceiros. Ela se pergunta se isso é trapaça, mas a administração do jogo não tolera nenhuma trapaça, então não deve ser isso. Vários jogadores que viram o print do Sonraku se perguntam o que são as tatuagens. Alguns comentam que não lembram de ver um design de todo o corpo assim no criador de personagens. É então que um jogador comenta também no post, dizendo que as tatuagens é uma maldição, a prova de que você foi reconhecido pelo Lee Kaon, o Imperador da Noite. O Lee Kaon é um encontro aleatório, então não é incomum escutar novatos que encontraram ele, mas os jogadores se perguntam como Sonraku terminou com uma maldição. Um dos jogadores, chamado Orcelot, comenta no fórum que eles podem ficar eliminando Sonraku até ele contar pra eles sobre tudo. Esse Orcelot é do clã Shurakai, um clã que elimina personagens. A cena então é cortada pra uma mulher de cabelos vermelhos que comenta o seguinte: Sr. Sonraku, se estiver vendo isso, por favor fale com o jogador usando um emblema de lobo e uma espada. Lamentamos que tantas informações suas tenham vazado, podemos te proteger. A mulher tá muito interessada na marca de Lee Kaon. Graças a esse print, Sonraku ficou no centro dos holofotes. Estão tratando ele até como um chefe de evento e o cara não faz ideia de nada disso. Voltamos então pra garota que intimou Sonraku. Ela pergunta como faz pra domar um coelho vorpal e pro Sonraku não se fazer de bobo. Ela sabe que ele tava com um coelho vorpal falante. Sonraku se pergunta como diabos ela descobriu isso e o que ele vai fazer agora, mas com certeza ele não vai revelar informações sobre o cenário único, e nem é como se ele soubesse ativá-lo mesmo. Sonraku responde pra garota não saber sobre isso, e nesse momento aparece mais uma garota falando que não é legal guardar informações só pra si mesmo, que todo mundo devia compartilhar a diversão. Sonraku reconhece a jogadora e já saca as adagas e manda ela mostrar a cara, chamando ela de Guerreira do Lápis. Ela responde dizendo que em Shangri-La ela não é a Guerreira do Lápis. Ali ela é chamada de Arthur Pencilgon. A mina é level 99 e tem uma caveirinha vermelha do lado do nome dela, ou seja, é uma player kill. Acontece que a Guerreira do Lápis é amiga do Sonraku em outros jogos ruins, ou melhor, Arthur Pencilgon é amiga dele em outros jogos ruins. Para falar sobre ela, precisamos falar de um certo jogo ruim conhecido como Nightbrounds. Lá nesse jogo, em uma loja de itens, há dois saqueadores levando embora um monte de coisa da loja. Na saída, os dois falam para se separar, mas nesse momento aparece o jogador Sonraku, elogiando eles pelo trabalho em pegar os itens, mas agora ele vai levar tudo. Os jogadores dizem que esse é um jogo de pilhagem pós-apocalíptico. Originalmente o jogo simulava um reino à beira do colapso, com jogadores assumindo o papel de cavaleiros que protegem pessoas de monstros que atacam. Um MMO cooperativo, mas por conta do preciosismo, por causa do sistema muito mal feito, a taxa de encontro de itens era muito baixa, tinha poucos jogadores sérios. Mesmo a missão para iniciantes, a de reunir ervas medicinais, precisava de 12 horas procurando pelos campos abertos para terminar, e lógico que objetos de um grau mais alto também era ainda mais difícil de achar. Então o que os jogadores resolveram fazer? A resposta é simples: roubar o que precisassem. Ao invés de ficar horas e horas em uma missão, o jogador pensava que só devia atacar uma loja de um NPC, ou roubar de um jogador que já fez isso. Nisso o Nightbrounds acertou. Em um ambiente onde só tinha atrocidades e que todos eram inimigos, uma única figura, consumida pela violência e conhecendo todo tipo de truque, tomou conta do reino, a Cavaleira do Lápis. Agora que tá no comando, ela diz que vão compartilhar todas
as riquezas e itens. Os jogadores comemoram e assim foi o nascimento do Reino do Lápis. Naquele mesmo dia após a noite, ao amanhecer, é mostrado todos aqueles jogadores que algumas horas antes comemoravam e agora todos estavam caídos no chão, derrotados e saqueados. Nesse momento, Sunhaku e seu colega Katsu entram no castelo e Sunhaku já aproveita para pegar coisas para ele também. Katsu pergunta para Sunhaku se esse jogo não é sobre defender o reino dos monstros. Sunhaku responde que achou que era sobre derrotar a verdadeira rainha do mal, a guerreira do lápis. Ela não era nada como o último chefe da história do jogo. Ela abusava intencionalmente de jogadores que não seguiam ela, e aí então usava seus agentes para criar uma resistência organizada para se opor a ela. Ou seja, ela alimentava a vontade das vítimas de revidarem, evitando que eles simplesmente desistissem do jogo. Dessa vez, o Nightbrown estava atendendo completamente os caprichos de uma única jogadora. Ela agia sobre o nome que escolheu, Dystopia Empress. Ela fica surpresa, dizendo que Sunhaku usou o exército rebelde como distração para um pequeno ataque nos aposentos íntimos dela. Ela acha que foi um bom movimento. Sunhaku comenta que ela poderia ter usado umas armadilhas mais eficientes. Foi tão fácil que eles passaram de primeira. Sunhaku e Tataki Katsu. Ela diz que vai lembrar desses nomes. Dystopia Empress diz que uma coisa sobre o sorrisinho bobo de Sunhaku irrita ela. Então ela fala que tá na hora da batalha contra a chefe e pergunta se eles podem derrotá-la e se tornarem os Cavaleiros Revolucionários. Após essa cena em Nightbrown, voltamos pra Shangri-La quando os dois se encontram. Eles têm uma história juntos em outro jogo. No Nightbrown, os dois lutaram até chegar em um empate, com os dois morrendo no fim. Mas ali em Shangri-La eles têm uma grande diferença de nível. A mulher inicia o ataque e fala que assumiu a penalidade e veio até Fictícia apenas para eliminar Sunhaku. Em seguida ela lança um ataque de 3 facas, mas Sunhaku consegue desviar de 2 delas e defender a outra com suas adagas. Ele aposta que essas facas têm atributo de veneno. Pensilgon pergunta pro Sunhaku em que nível ele tá. Ela sabe que ele acabou de derrotar o Cavador de Lama, então assume que ele deve estar por volta do nível 30. Ela comenta que ele tem uma grande capacidade de esquiva, isso porque é um jogo divino, então para ele todos seus movimentos são suaves. A garota de antes, que intimou Sunhaku antes de Pensilgon chegar, reconhece assustada o nome Pensilgon. Ela diz que Pensilgon é a segunda no comando do Ashura Kai, o clã que elimina jogadores. Ela se pergunta se Pensilgon é a famosa e infame Giant Killing. Sunhaku não conhece esse termo e pergunta o que é isso. Pensilgon explica que se concentra em buscar jogadores de alto nível, por isso uma hora acabou ganhando esse apelido de Giant Killing. Depois desses atos dela, os desenvolvedores ajustaram um pouco o jogo, então tem ficado bem mais difícil emboscar jogadores. Sunhaku aproveita e faz uma piada lembrando que em Nightbrown, naquela distopia, foi ela gigante que acabou morta. Ele diz pra ela não confundir o tamanho dela com o peso dos seus crimes. Em seguida, após escutar isso, ela começa a dar risada, dizendo que pra um cabeça de pássaro ele usa palavras bem complicadas, e atacando o cara ela diz pra ele não falar mais sobre aquilo nesse jogo. Sunhaku revida o ataque afirmando que tem cabeça de pássaro e não cérebro de pássaro. Pensilgon explica que não veio apenas por motivos pessoais. O líder do clã dela, Ashura Kai, pediu pra ela entregar uma mensagem. A mensagem é que Sunhaku vai ter que publicar informações sobre o cenário único, ou andar com o alvo nas suas costas até fazer isso. Sunhaku percebe que tá sendo ameaçado e pensa que esse líder de clã é um idiota. Ele corre na direção de Pensilgon usando algumas habilidades de desvio. Mesmo assim, ele se pergunta o que fazer. Tem uma grande diferença nos equipamentos e níveis entre eles. Sunhaku inteligentemente percebe que Pensilgon tá se esforçando muito para não deixar Sunhaku se aproximar do portão. Ele aposta que ela ajustou o tempo do primeiro ataque para evitar ele de entrar na cidade também. Com certeza é bem inconveniente para um player kill agir em uma cidade muito populosa. Pensilgon prepara o próximo ataque e enquanto isso o rabo de Emon transformado em garota começa a aparecer. Ele tá chegando no limite de tempo da transformação. A garota de antes lamenta por Sunhaku estar lutando contra Pensilgon agora porque não conseguiu a informação que queria. É quando ela percebe Emon e vai perguntar para ele. Mas nesse momento a transformação é desfeita e a moça fica sem entender nada até que ela finalmente vê Emon na sua forma original, bem na pior hora pro Sunhaku. A moça fica encantada com Emon nas suas mãos e ele pede para ela se acalmar. Sunhaku tava olhando isso e Pensilgon pergunta para ele se ele vai mesmo subestimar ela. É então que ele tem a ideia de usar o contra-ataque repelente e diz que é ela que tá subestimando ele. Depois de um chutão dele, ele ordena Emon pra vir pra ele. O coelho obedece e imediatamente pula pro seu ombro. Sunhaku sai correndo em direção à entrada da cidade e a moça doida pede pra pelo menos deixar ela tirar uma foto. Sunhaku diz que deixa caso ele sobreviver, mas Pensilgon afirma que ele não é rápido o suficiente pra fugir dela. É quando uma explosão acontece e a moça doida aparece na frente de Pensilgon, dizendo que não liga pro Sunhaku, mas que se Pensilgon colocar aquele coelho fofo em perigo, ela vai eliminá-la ali mesmo. Sunhaku fica feliz com essa situação. Ele fez a garota chamada Animalia tirar ele do perigo. Ele diz pro Emon que ela gostou mesmo dele. Agora eles só precisam entrar na cidade e usar o portal de teletransporte pra Rabbids. Provavelmente ninguém deve descobrir Sunhaku, mas é nesse momento que ele para com tudo e a cena corta pra Pensilgon dizendo que ela é apenas a mensageira, mas ela não disse que veio sozinha. Então é mostrado outro
outros 4 jogadores player kill do mesmo clã de Pen Silgon, mas que estão abaixo dela. Pen Silgon tá feliz que agora ela pode lutar contra a diretora do SF Zoo, um clã que documenta monstros sem interesse em outros jogadores. Enquanto isso, Sunhaku vai se virando contra os 4 players kill. Ele bate de frente com eles e fala que podem vir com tudo. Eles só vencem ele em nível, equipamento e status. A Animalia lança uma maldição super potente e poderosa contra Pen Silgon, mas ela apenas absorve o ataque e lança de volta contra a moça dos bichos. A Animalia tem muito status, principalmente HP, mas ela usa bastante debuffs para ajudar a gravar vídeos de monstros. A Animalia pergunta como Pen Silgon conseguiu refletir todas suas maldições. Pen Silgon explica que uma vez tinha um xamã player kill que não deixava ela em paz, então ela sabe como maldições podem ser complicadas. É por isso que ela anda com um boneco de palha da punição, que reflete todas as maldições de volta para quem as lançou. Nessa, a Animalia não teve sorte. Voltamos então para a luta de Sunhaku. Ele pensa que o seu melhor alvo é o idiota que acha que ele é fracote. Com uma arma lenta como uma espada longa, ele nem precisa usar habilidades para desviar desses ataques. O problema é como causar dano nos jogadores de nível mais alto equipados com armaduras mais fortes. Nesse instante, uma surpresa acontece. Rei aparece com aquela armadura dela, lançando um corte destruidor em um dos players kill. Ela elimina um deles com apenas esse golpe. Os outros 3 ficam surpresos e se perguntam se esse é o maior poder, o Attack Holder. Sunhaku se pergunta o que é esse tal de Attack Holder e Rei olha pra ele, confirma a cabeça de pássaro e o nickname Sunhaku. Finalmente ela conseguiu encontrar o Hizutomi. É então que voltamos um pouco no tempo, fora da realidade virtual. Na casa da Rei, ela se pergunta onde Hizutomi está. Ela não tá conseguindo encontrar ele. Ela começa a raciocinar que os jogos que ele gosta são bem comuns e difíceis. Ela nunca conseguiu achar um jogo que pudesse jogar com ele, mas Shangri-La é diferente. Ela sabe jogar esse game e não vai deixar essa chance escapar. Ela entra no jogo em uma hospedaria de Secondale e lê uma mensagem que recebeu da sua irmã. Nela ela pede para Psyger Zero, que é o nickname da Rei no jogo, para procurar um jogador específico. Ele foi visto pela última vez perto de Secondale. Parece que ele tem um coelho vorpal de roupa aí que fala com ele. Provavelmente ele já está a caminho de Third Drema. Na mensagem ela anexou também uma foto do jogador. Ele está equipado com uma máscara de pássaro observador e as pernas e tronco tem a marca do Lycaon. O nome do jogador é Sunhaku. Rei começa sua busca usando uma habilidade de corrida muito rápida. Vários clãs já estão tentando entrar em contato com Sunhaku, dentre eles o Ashura Kai. É bem provável que nesse momento Sunhaku já esteja em batalha, então é bom tomar cuidado. É então que Rei avista Sunhaku e pensa que se salvar ele dos player kill, ela vai ter abertura para conversar com ele, e talvez um dia ela consiga conversar com ele na vida real. É nesse momento que ela lança aquele corte destruidor que vimos antes que acabou com um dos player kill. Pen Silgon diz que as coisas ficaram interessantes e talvez aqueles player kill não consigam derrotar o Sunhaku. Lutar contra ele no Shangri-La deixou uma coisa ainda mais clara. As habilidades que ele obteve em jogos ruins de todos os gêneros são mais valiosas que itens únicos e status de mais alto nível. Isso é uma grande arma em Shangri-La Frontier. Pen Silgon soube que Katsu também tá jogando Shangri-La agora. Então com ele se juntando ao Sunhaku, aquele projeto tá ficando mais realista. Quando a poeira baixa e Pen Silgon vê a Psyger Zero, ela fica deslumbrada, porque primeiro Sunhaku atraiu a diretora do zoológico, e agora a Attack Holder. Ela fica muito feliz que encontrou Sunhaku no jogo, mas então a Animalia fala que acertou ela com 5 magias. O boneco de palha da punição é extremamente poderoso, então cada boneco chega no máximo 5 debuffs. A Animalia pergunta se Pen Silgon agora consegue contra-atacar seu ataque final. De repente, voltamos um pouco no tempo, onde é mostrado Hizutomi conversando descontraído com um amigo, dizendo que estava jogando um jogo cheio de bugs, que só dava para salvar de forma automática. O amigo responde que não entende o motivo, mas que o jogo parece bem divertido. Hizutomi diz que na verdade o jogo era ruim, e o colega completa dizendo que bugs que travam o jogo são os pior tipo de lixo, e pergunta por que Hizutomi tá jogando um jogo ruim. Comicamente, Hizutomi responde dizendo que joga porque é divertido. Durante essa cena, Rei estava atrás dos rapazes observando e pensa sozinha que Hizutomi estava sempre sorrindo, mas estava distraída e bateu com a cabeça no poste. O anime corta pro colégio onde os dois estudam, e outro rapaz conversa com Hizutomi, perguntando pra ele se a edição que ele estava lendo é a última, além de perguntar se ele estava procurando novos jogos ruins. No fundo da sala, Rei ainda observa ele, pensando como ele parece estar se divertindo. Até mesmo durante sua aula de artes marciais, Rei continua a pensar em Hizutomi, e logo decide ir atrás do garoto. Ela chega em uma loja de games onde vê o garoto escolhendo um jogo. A atendente da loja aparece por trás de Rei e chama a atenção dela, fazendo ela morrer de vergonha. De volta pra escola, aparece outro amigo puxando assunto com Hizutomi, e Rei pensa que tentou falar com ele muitas vezes, achando que um dia pudesse conseguir falar com ele, mesmo que fosse dentro de um jogo. O PVP volta à cena e Sunhaku tá cercado de vários inimigos, se preocupando apenas em esquivar dos seus ataques. A inimiga enorme de armadura pesada tenta aplicar um corte destruidor nele, mas ele escapa de novo. Emul se assusta com o poder do adversário. Logo eles conseguem ver o nome daquele forte oponente, Psyger Zero.
Sunhaku diz que ela não parece um player kill, abreviando um PK, mas aposta que ela tá atrás daquele cenário único, como os outros estão. Ele olha em volta pra quantidade de inimigos e diz que não vai conseguir sair dessa e precisa achar um jeito de fugir. A Animalia se recupera e lança o feitiço de sacrifício em Pencil Gon, que tira todo o HP do seu oponente junto de todo o HP dela mesma. Ela diz que o boneco de palha já foi consumido e não daria pra Pencil Gon refletir a maldição. A Animalia consegue terminar o feitiço e as duas morrem juntas. Uma explosão enorme acontece e Sunhaku pede pra Emu abrir o portal. Sunhaku usa a espada de Saiger Zero como impulso e salta, tentando fugir. Enquanto pula pra cima de Saiger Zero, ele pede desculpas pra ela. Um dos seus adversários diz pra não deixarem ele chegar na cidade porque ela tá cheia de caçadores de recompensa. Mas logo Saiger Zero dá um golpe nos 3 adversários que estavam querendo perseguir Sunhaku e elimina todos. Enquanto foge, Sunhaku diz que pelo menos o nome dessa oponente ele iria lembrar, Saiger Zero. Um dos players que sobrou da batalha diz que Saiger Zero tá atrapalhando e que ela não poderia subestimar o Ashura Kai, mas Saiger Zero não liga pro que ele disse porque tá muito feliz que Sunhaku falou com ela, mesmo sendo um simples pedido de desculpas. Os players que sobraram estranham o comportamento distraído dela e viram nisso uma oportunidade de atacar ela, porque ela tava de guarda baixa. Um deles ataca e diz que matar ela vai fazer ele subir de nível no Ashura Kai. Saiger Zero destrói o inimigo com apenas um golpe, cortando ele pela metade. Ela diz que se não fosse por conta deles, Sunhaku poderia ter falado mais com ela. O resto dos inimigos tenta fugir, mas Saiger Zero quer descontar sua raiva neles, então ela elimina os 2 que sobraram. Sunhaku e Emu entram no portal e comemoram que escaparam. Ele diz que seus adversários não podem seguir ele até Rabbids. Por um momento, ele se sente aliviado de ter fugido, dizendo que a batalha foi assustadora, e lembra que não teve mana suficiente durante a luta. Emu diz que usou toda a mana na sua transformação. Sunhaku diz que eles teriam grandes problemas se não pudessem sair de Third Drema. Emu elogia o sabor do item de mana que tá bebendo, e Sunhaku diz que ainda bem que comprou alguns. Ele termina dizendo que pelo menos o objetivo foi concluído. Pencil Gon manda um e-mail pra Sunhaku dando desculpas pela sua derrota. No e-mail diz: minha morte foi culpa só minha, não considero que perdi pra você, não acredito que o Attack Holder te ajudou. Sunhaku se pergunta quem seria Attack Holder e percebe que é a Saiger Zero. Pencil Gon continua o e-mail: de qualquer forma eu realmente queria falar com você, vou chamar o Katsu pra um encontro no Night Grounds, vamos conversar sobre marcar depois. Sunhaku fica confuso e diz que ela não quer conversar no SLF e que isso é estranho. Ele recebe outro e-mail, dessa vez de Katsu, que diz que também foi convidado por Pencil Gon pra um encontro. Ele diz que tá curioso pra saber o que Pencil Gon tem pra dizer e pede pra Sunhaku também ir. Ele responde que não vai dar pra trás depois que Katsu botou essa pressão, mas que tem coisas mais importantes pra fazer agora. Emu diz de novo que a poção de mana tá gostosa e Sunhaku pede desculpas pela demora e diz que vai começar esse cenário único de verdade. Emu responde que finalmente, enquanto pula de alegria. Sunhaku pergunta pra Emu o que eles devem fazer agora e lembra que Vash, o chefe coelho de Emu, disse que iria treinar ele. O coelho diz que vai levar Sunhaku pra arena de batalha onde eles fazem a maior parte do treinamento. Essa arena se chama Coliseu Vorpal e Sunhaku fica impressionado com o tamanho. Emu diz que seu chefe quer que Sunhaku lute contra 10 monstros na arena, usando apenas armas vorpais. Sunhaku fica animado, falando que é a chance de subir alguns níveis antes de tirar o sorriso da cara de Pencil Gon. Ele saca suas armas e se prepara. Emu abre o portão da arena. Enquanto o portão abre, Sunhaku pensa que não espera vencer 10 lutas de primeira e que deve usar da tentativa e erro, aprendendo os padrões de ataque dos inimigos para derrotá-los. Antes dele terminar o pensamento, o portão se abre totalmente e saem de lá os primeiros adversários, os cães da matilha. A voz da arena explica que esses cães sempre aparecem em grupos de 5 ou mais e que o nível médio deles é 65. Sunhaku diz que eles parecem bem fortes. Ele fica desesperado e reclama com Emu, perguntando se ele vai mesmo colocar ele para lutar com vários inimigos de nível 65. Emu responde que sim, e que esse era só o primeiro monstro. Sunhaku ironiza, falando pro Emu pelo menos ser sincero, porque aquela era a primeira luta e não o primeiro monstro. Os cães pulam em Sunhaku e derrotam ele facilmente. Voltando pro mundo real, Rei se emociona porque Hizutomi falou com ela. A lembrança dele pulando por cima da cabeça dela passa na mente dela, e ela pensa em criar coragem para mandar um pedido de amizade. Enquanto ela se pergunta se ele aceitaria, ela imagina ele aceitando o pedido de amizade dela com empolgação, agradecendo por ela ter salvado ele no último PVP e dizendo que agora eles vão ir pra escola juntos todo dia. Rei fica empolgada com sua própria imaginação, mas de repente fica preocupada por não ter achado ele em Third Drema e se pergunta se ele deslogou. Ela termina seu pensamento se perguntando o que Hizutomi tá fazendo agora. Enquanto isso, Sunhaku tá na 7ª tentativa contra os cães da matilha e Emu tenta motivar ele. Os cães atacam Sunhaku de novo e ele pensa que por sorte não tem penalidade por morrer na arena, mas que o problema não é a quantidade de inimigos ou o nível deles, mas sim que eles atacam de forma sincronizada. Para se proteger, Sunhaku usa a habilidade contra-ataque repelente e pensa que essa
coordenação é um resultado de um comandante dando ordens. Ele se esquiva de um novo ataque usando o movimento deslizante e ocupa uma posição afastada para pensar. Ele percebe que um dos cães sempre fica a uma distância segura e que nunca ataca, apenas uiva. Percebendo que aquele cão era o comandante, Sunraku ataca usando a lâmina espiral, ferindo o cão, que foge, mas logo os outros cães correm para proteger ele. Como o cão comandante estava ferido, a matilha perdeu a sincronização dos ataques, virando um alvo fácil para Sunraku. Ele consegue se proteger dos ataques e vai atrás do cão comandante para não deixar ele dar ordens, acertando golpes críticos nele, enquanto o cão tenta fugir. Após vários golpes críticos, o HP do cão acaba e ele morre. Emu se empolga e elogia Sunraku. Ele vai atrás dos cães que restaram e percebe que eles não têm chance sem o líder deles. Um por um ele vai derrotando os cães, até vencer a luta e concluir o primeiro desafio. Emu elogia de novo Sunraku, que responde que espera que dessa vez não sejam vários inimigos ao mesmo tempo. Emu responde que dessa vez é um só, e o portão abre de novo. De lá sai seu segundo desafio, o tentáculo parasita. É um monstro enorme com corpo de urso e 8 cabeças de cobra, o que deixa Sunraku revoltado de novo porque considerou que eram vários inimigos ao mesmo tempo. Rapidamente Sunraku percebe pelo nome da criatura que o verdadeiro monstro era os tentáculos e não o urso. Assim que ele cortou todas as cabeças, o urso para de se mexer e ele vence. O próximo nível foi um Goblin Berserker. Sunraku debocha dizendo que mesmo que a arena chamasse o Goblin de super forte, era só jeito de falar, porque ainda era apenas um Goblin. Ele termina dizendo que o Goblin foi mais fácil do que os cães e os tentáculos. No nível 4 ele enfrentou o Dino Javali, um javali que tem a habilidade de explodir você quando ataca, e que tem uma resistência incrível. Sunraku mediu o tempo e percebeu que o javali corria 20 segundos toda vez antes de cansar. Ele subiu no javali e dominou ele, porque tinha bastante experiência no touro mecânico e em outros jogos. No quinto adversário, a arena jogou a águia tóxica, que só atacava do alto. Sunraku morreu pra águia mais de 100 vezes. Na criatura de nível 6, Sunraku enfrentou uma larva de armadura, mas afirma que ela é fracote comparada com um pássaro que voava nas alturas e soltava bombas de veneno. No nível 7, ele enfrentou uma pantera rápida e forte, mas não resistente. Ele aprendeu que a estratégia da pantera era ir para trás de você e atacar longe da sua linha de visão, e conseguiu destruir ela. No nível 8, era um tigre de 2 cabeças. Segundo Sunraku, nada de mais e nada de menos, só um monstro forte normal. No nível 9, ele pegou um golem gigante de metal. Sunraku começa a explicar de forma difícil como vencer o inimigo, usando termos difíceis como ponto A e ponto B, mas logo desiste de parecer intelectual, dizendo que isso é uma chatice, e admite que só desviou. Tirou a armadura do golem, atacou e venceu. Empolgado e confiante, Sunraku vibra e afirma que só falta um nível. Depois de derrotar o último adversário, ele upa pro nível 31 e reclama, dizendo que só subiu 2 níveis. Ele agradece ironicamente o colar da alma Vorpal, porque ela corta o XP que ele ganha pela metade. Como tá cansado e cambaleando, Emu pede pra Sunraku descansar pra próxima batalha, mas Sunraku teima e decide continuar lutando. Do nada, Vashti aparece e pergunta se Sunraku conseguiu derrotar o 9º inimigo, dizendo que foi bem na hora. Sunraku e Emu se surpreendem com a chegada do chefe coelho. Ele se pergunta o porquê de ter vencido bem na hora e acha que derrotar o 9º monstro ativou o veneno. Vashti diz que pensou em fazer o 10º desafio, um monstro que ele mesmo capturou, mas teve que ir um pouco mais longe. Ele joga um manto enorme com uma criatura dentro. O manto tá fechado por correntes e por alguns selos. Vashti estala os dedos e os selos se abrem, derrubando as correntes e revelando o monstro. Sunraku se pergunta se é um humano ou um feiticeiro. Vashti explica que há muito tempo atrás, um idiota tentou se fundir com uma árvore para ganhar mais tempo de vida, e duvida que Sunraku consiga derrotar o monstro da forma que ele tá agora. Então escolhe um critério de vitória diferente. Sunraku pergunta qual é e Vashti responde: sobreviver 5 minutos. A voz da arena anuncia que o monstro do 10º desafio se chama Mago de Madeira Convicto, e que a condição de vitória foi atualizada. Uma contagem regressiva aparece. Sunraku conclui que é uma batalha de resistência, e quando começa a falar que é só ficar fugindo, o monstro ataca e quase acerta ele. Ele pergunta se teve algum movimento de ataque porque nem viu de onde o golpe veio. O Mago de Madeira ataca várias vezes e Sunraku consegue desviar de tudo, mas com dificuldade. Vashti afirma que é fã da confiança de Sunraku, mas que gostaria que ele mostrasse mais coragem. Sunraku responde que entendeu e que talvez esses 5 minutos sejam bem longos, fazendo Vashti sorrir. A narradora informa que de mais de 30 milhões de jogadores de Shangri-La Frontier, Sunraku é o primeiro a lutar com esse monstro, mas que ainda vai demorar muito para saber disso. A placa do monstro aparece de novo e revela que o Mago de Madeira é do nível 120. O Mago de Madeira ataca Sunraku inúmeras vezes, que se vê obrigado a desviar de cada golpe com muito sufoco. Depois de esquivar algumas vezes, ele dá uma investida veloz por baixo dos tentáculos de madeira do inimigo e consegue acertar o corpo dele com a espada. O acerto de Sunraku demonstra não ter surtido nenhum efeito no mago, e ele se questiona do que esse adversário é feito, por não ter sofrido nada com o ataque. O Mago de Madeira joga suas correntes contra Sunraku, que se afasta e começa a desviar novamente dos ataques do oponente. Sunraku se pergunta se ataques físicos
magos funcionam contra o mago, enquanto continua só fugindo dos ataques. Emu toca uma trombeta para avisar que 1 minuto foi passado, restando 4 no total. Vesh estimula Sunraku em sua luta, pedindo que ele mostre toda a sua alma vorpal. Impressionado com o oponente, Sunraku continua desviando de suas investidas, enquanto tenta elaborar uma estratégia em sua cabeça. Ele percebe que o mago usa lanças de raízes quase sem se mover, e correntes que parece que vão afetar o status dele, se encostarem nele. As duas habilidades do mago perseguem Sunraku como se fosse direito natural delas pegar ele, e ele sabe que precisa desviar dos ataques a qualquer custo. Por um instante, Sunraku consegue se livrar dos tentáculos do mago e se aproxima dele, mas o monstro de madeira usa seu cajado pela primeira vez, invocando uma magia desconhecida até então, aparentemente feita de eletricidade, que faz Sunraku recuar de novo. Antes que Sunraku pudesse refletir sobre a nova habilidade do inimigo, ele usa seu cajado novamente e solta bolas de fogo no protagonista, causando uma enorme explosão onde ele estava. Com muito esforço, Sunraku dá um salto imenso e escapa da explosão. Ele repara que quanto mais o tempo passa, mais o oponente muda o tipo de ataque, e vê que a luta está programada para aumentar de dificuldade conforme o tempo passa. Ele continua desviando de incessantes ataques do mago de madeira. As raízes e correntes vão aumentando em quantidade e as magias cobrem uma área cada vez maior. Sufocado, Sunraku percebe que se deixar a força do oponente aumentar com o tempo, será o fim dele, antes dos 4 minutos que restam da luta. O mago usa o cajado para uma nova magia e Sunraku pensa que teria mais chances ao enfrentar Lycaon. Agora o mago de madeira joga pedras de gelo em Sunraku, que tem cada vez mais dificuldades em desviar de todos os ataques que sofre. Sunraku começa a pensar que não tem chances, que tá muito cansado e não consegue criar uma estratégia de luta, porque tá gastando toda a sua energia apenas em desviar das magias do oponente. Exausto, ele cogita tomar um pouco de glicose e tentar de novo, sabendo que não existe uma punição se ele morrer, mas logo ele se cobra por ter uma mentalidade perdedora, se perguntando quando ele foi molenga desse jeito. Mesmo assim, o cansaço e a força do inimigo fazem ele se questionar, lembrando de quantas vezes morreu pros cães da matilha, ainda no primeiro desafio. Ainda por cima, ele lembrou como Emu teve que salvar ele contra o cavador de lama, porque ele desistiu no meio da luta. Mas ao desviar de um novo ataque, ele se força a voltar pra luta, afirmando que quando menos perceber, vai achar um atalho para atingir o inimigo. Usando as espadas como impulso, ele sobe em uma das raízes do mago de madeira e começa a achar que esses jogos horríveis que ele joga transformaram o cérebro dele em lixo. Ele diz que uma overdose de jogos ruins não é bom, que precisa equilibrar isso com um jogo divino. Ele avança pela raiz do mago enquanto desvia e rebate os ataques dele. Sunraku sabe que não faz sentido desistir de um evento que ele não pode perder, ou pegar atalhos num jogo que não foi completamente liberado. Ele salta e ataca o mago de novo. Vesh elogia Sunraku, que passou por todas as ondas de magias para conseguir um novo ataque físico, mas sabe que não adianta, porque Sunraku só é capaz de usar ataques básicos. Sunraku tá cansado e precisa vencer a luta de uma só vez, por isso teve uma ideia. Ao invés de usar as espadas, ele chuta o cajado do mago de madeira, fazendo a arma mágica cair das mãos do inimigo. Sunraku observa que mesmo que o mago bloqueie danos físicos, o chute funciona. O mago tenta recuperar seu cajado jogando correntes na direção da arma, mas Sunraku joga uma espada contra a corrente e impede que isso aconteça. Ele debocha do inimigo, dizendo que é um cajado muito bonito para um monstro ter, e que em um mundo pós-apocalíptico você sobrevive pilhando. O mago de madeira fica irado e ataca Sunraku com ainda mais intensidade, usando apenas as magias que consegue sem o cajado. Sunraku se lembra das habilidades de pilhagem que aprendeu no Night Bronze e consegue agarrar o cajado antes que ele caísse no chão. Vesh elogia a habilidade de Sunraku, mas alerta que ainda faltam 2 minutos, dizendo que ele ainda vai ter muitas dificuldades e que agora era a hora dele mostrar o que sabe fazer. A falta do cajado fez o mago perder o controle e atacar cada vez mais, e Sunraku continua em apuros, desviando de magias cada vez maiores. Emu motiva o amigo, avisando que só falta 1 minuto para acabar a luta. O coelho aconselha Sunraku a gastar esse tempo apenas fugindo dos ataques. Sunraku sabe que sua habilidade serve para isso e promete que não vai morrer depois de chegar tão perto. Faltando apenas 47 segundos, uma barreira mágica gigantesca se ergue na frente de Sunraku, impedindo ele de continuar fugindo. O mago consegue agarrar ele com suas correntes, afetando os status de Sunraku, causando drenagem e exaustão e superando a marca do Lycaon. O mago de madeira grita para Sunraku devolver o cajado e ataca ele, mas ele joga o cajado para longe. Desesperado, o mago salta na direção do cajado e com algum esforço consegue recuperar sua arma mágica. Com tanto poder de volta às suas mãos, ele aponta o cajado para Sunraku, mas o protagonista tá bastante tranquilo. Irônico, ele chama o inimigo de idiota e lembra que o tempo tá chegando ao fim e que se o mago tivesse só continuado drenando ele com as correntes, teria vencido. O tempo acaba e Sunraku diz que o mago tem a cabeça dura que nem madeira. Mesmo depois do tempo acabar, o mago de madeira joga várias bolas de fogo contra Sunraku, que corre desesperado e pergunta pra Vesh o que tá acontecendo, já que o tempo de luta já acabou. Vesh interrompe a luta agarrando o monstro pelo colarinho e jogando ele com força no chão, dizendo que a ideia dos 5 minutos tinha sido dele, e não do monstro. Essa foi por muito pouco, mas Vesh dá a vitória pra
Sunraku. O mestre coelho joga uma magia que dissipa o mago de madeira, deixando Sunraku boquiaberto com a facilidade do mestre de se livrar de uma criatura tão poderosa, com um movimento tão simples. Vest afirma que Sunraku certamente demonstrou sua alma vorpal, mas Sunraku fica confuso, já que o mago absorvia todos os ataques físicos. Enquanto Emo comemora a vitória do companheiro, Vest explica que aquele inimigo só conseguia absorver os danos físicos enquanto estivesse segurando o cajado, e Sunraku percebe que é por isso que o mago fazia tanta questão desse equipamento. Vest anuncia o prêmio da missão, indicando Sunraku como cidadão honorário de Rabbids. Emo pula de alegria pela conquista, mas Sunraku não parece muito feliz com a recompensa. Ele diz que o prêmio é até legal, mas pergunta se Vest teria algum item raro ou algo do tipo. Vest se lembra desse detalhe e estala os dedos, removendo a coleira da alma vorpal do Sunraku, dizendo que conta com o protagonista dali pra frente. Um cenário único se abre na tela, indicando que o convite de Rabbids foi concluído. Vest vai embora e Sunraku não acredita que não precisa mais usar a coleira que limitava seu XP. Um cenário único extra se abre, chamado Cenário Épico do Coelho Vorpal, com a opção de começar agora, mas a única reação de Sunraku é ficar extremamente irritado, já que toda a missão que acabou de vencer não rendeu nenhum item pra ele. De volta à realidade, Izutomi desloga do jogo e percebe que são quase 3 horas da manhã e resolve dormir. No dia seguinte, Sunraku analisa a missão do Cenário Épico do Coelho Vorpal, mas percebe que o nível recomendado é 80. Ele lembra que viu essa missão uma vez num detonado, mas que desistiu de ver porque o enredo era muito grande. Desanimado pela dificuldade do cenário único, ele decide pular essa missão por enquanto e ir para a próxima cidade. Porém, ele precisa se mover sem ser percebido por PKs ou caçadores de informações, e por mais que ele use outro equipamento na cabeça, as marcas de Lycaon no corpo dele são muito chamativas. Ele se irrita com Lycaon por não poder usar armaduras no torso e nas pernas, mas Emo acalma o amigo, dando uma boa ideia. Emo leva Sunraku numa loja exclusiva do Palácio de Rabbids. É uma loja do irmão mais novo do coelho, Pitts. Emo explica que o irmão caçula dele compra itens e revende em Rabbids. Pitts completa dizendo que também pode ser encontrado em outras cidades, mas que raramente sai de Rabbids, já que ele tem que se transformar em humano para fazer isso. Ao contar sua situação, ele chama Sunraku de Senhor Pássaro, o queridinho do Imperador da Noite. Sunraku explica que não é um pássaro e que só tá usando uma máscara. Então ele tira a máscara e Emo fica completamente surpreso, achando que Sunraku tinha um motivo para não tirar a máscara, mas ele responde que é claro que pode tirar. Emo pergunta pro irmão se ele tinha algum tecido especial para vender, e o caçula pega um tecido que ele disse que tava com dificuldades para achar um comprador, porque parecia simples demais para ter um preço caro daquele. Na cena seguinte, Sunraku compra um mapa da área ao redor de Turdrema, vestindo um tecido ridículo, e a atendente se segura para não rir. Depois da compra, já no meio da rua, Sunraku não aguenta e reclama com Emo, que tá em sua forma humana. Sunraku grita que entende que o tecido cobre as marcas de Lycaon, mas que não precisava ser tão ridículo assim. Emo tenta acalmar Sunraku porque a gritaria poderia chamar a atenção das pessoas, e Sunraku resmunga que essa roupa já estava chamando a atenção de todo mundo. Emo pede para Sunraku aguentar só até eles saírem da cidade, e o amigo entende e se acalma. Os dois seguem a jornada e Sunraku diz ter o mapa e os itens de recuperação que precisava, mas que Emo gastava MP demais, na forma humana. Enquanto ele falava, Emo estava bebendo um item como se fosse uma coca no deserto, e Sunraku comenta que precisa chegar na próxima região logo antes que fique sem itens. Eles abrem o mapa e escolhem um caminho para seguir, dentre 3 opções: a Gruta da Floresta Prismática a caminho de Forfolkshire, um labirinto de cavernas onde brotam flores de todas as cores; o Lago da Caldeira da Queda da Civilização, uma cratera de um vulcão antigo, onde acumulou água até virar um lago; e as Ruínas de Ferro do Divino, a caminho de Sixenbelt. Essas ruínas ganharam seu nome das várias placas de ferro que tinha. Sunraku se empolga para escolher qual caminho seguir, discursando sobre isso ser um jogo de guerra, onde você decide com qual grupo jogar, qual explorar e qual você vai puxar o saco, e que isso era uma decisão extremamente complexa. Emo interrompe e recomenda o Lago da Caldeira, mas Sunraku se irrita por perder o raciocínio romântico dele. Empolgado, ele anuncia que eles devem passar pela Gruta da Floresta Prismática antes, e pergunta para Emo se ele quer entender o raciocínio por trás dessa decisão. Emo continua bebendo o item e ignora o companheiro completamente. Como se tivesse sido respondido, Sunraku continua seu pensamento ainda mais animado, discursando que primeiro, a área que eles tinham que evitar a todo custo é claramente a Ruína de Ferro dos Divinos, porque o lugar pode até atrair alguém com a promessa de prêmios científicos, mas é uma armadilha. Ele enfeita ainda mais seu discurso, dizendo que a ciência significa civilização, a sabedoria de séculos. Enquanto Sunraku tá distraído discursando, Emo vê alguém conhecido se aproximar e avisa o companheiro. Em seguida, os dois percebem que Saiga Zero tava observando todos os seus movimentos. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!